Me chamo Felipe, a gente compõe a assessoria jurídica do sindicato. É muita honra poder representar todos os sindicalizados aqui neste momento. Gostaria de agradecer especialmente a figura de Gerson Nilson, né, que tem presença marcante nas nossas batalhas diárias, compõe essa mesa dos sindicalizados com muita honra. Gostaria de agradecer também aqui ao professor Nereu. Vou pedir licença para chamar de professor, porque faz tempo que a gente está pedindo que ele vá conceder uma aula para a gente lá na nossa pós-graduação, e ele não encontra tempo para isso. Mas gostaria também de pedir as honras ao amigo Renato, né? Não o conhecia, mas pude comentar com ele algumas coisas rapidamente e aprender bastante. Então, esse é um momento que a gente tem para fomentar o diálogo a respeito da nossa reforma da Previdência, né? É um projeto de emenda constitucional onde a gente vê que, de certa forma, está tentando passar às escuras da população, em que pese a necessidade de haver determinadas modificações, a gente percebe que precisa ser debatido pela população. Embora nós não tenhamos esses espaços como o de hoje, para as pessoas que compõem o serviço privado, que aí vão vir muitas mudanças significativas no regime geral, nós não temos esses espaços para discutir, talvez, também em outras áreas dos regimes próprios de previdência, os municípios também, que serão bastante afetados e talvez não consigam disponibilizar aqueles que o compõem, que compõem seu quadro, oportunidade de diálogo. E é essencial que a gente tenha essa possibilidade. Antes de começar a palestra, a gente foi ter uma conversa rápida entre os palestrantes e terminou que eles disseram, não, vou abordar esse ponto, vou abordar esse outro ponto aqui. E eu disse, rapaz, talvez eu esteja numa posição privilegiada. Eu sou o último, eu vou falar o que sobrar. Sobrou muita coisa não, né? Eles trouxeram aqui debates exaustivos a respeito do tema. De toda forma, a gente vai poder tentar contribuir com o que a gente pode aqui. Especialmente no que tange à Seguridade Social brasileira, a gente verifica que, hoje, como o professor Renato bem falou, ele disse que a gente estava trazendo a incorporação do RPPS para a Seguridade Social. Essa é uma realidade, tanto é que o tema do nosso debate de hoje é o impactos da reforma da Previdência no sistema de Seguridade Social do Brasil. A gente está trazendo aqui novos parâmetros para o regime próprio da Previdência. E aí nos traz, especialmente, uma atenção especial, porque reflete nos nossos sindicalizados, né? A origem da Seguridade Social do Brasil, como esse sistema complexo, que antes não estava compondo o regime próprio, especificamente no que tange às questões tributárias de financiamento, a gente verifica que, para a Seguridade Social mais ampla, a gente tem um regime específico de arrecadação de valores. O regime geral, a gente tem um sistema tripartite, como o Renato também chegou a mencionar, mas todo esse sistema é garantido pela nossa norma constitucional. São direitos fundamentais sociais, que estão enquadrados no nosso artigo 6º da Constituição, e que nos traz aqui, pelo menos para todo o povo brasileiro, né? E aí a gente começa a discutir, será que é para todo o povo brasileiro mesmo? A gente tem que trazer, pelo menos, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Só em eu tentar falar todas essas garantias, vocês já se enfadaram e disseram, eu acho que pelo menos 1/3 delas não são garantidas para a nossa população. E aí a gente já traz uma divergência muito grande. A Constituição garante. Estão dizendo que estão querendo cortar privilégios. A gente tem um debate também que é travado no sentido de há um déficit ou não há um déficit? São contas meramente atuariais? Somando todos esses quesitos, o que é que a gente leva a crer? Ainda que se questione essa questão do déficit econômico que a gente visualiza hoje, como é que um Estado vai garantir todos esses direitos à população
sem que, de fato, haja um dispêndio público. A questão maior não é pode ou não ter déficit, é que deve ter déficit. O Estado se prepara, a sua estrutura constitucional, ela é composta de forma a tal ter déficit na Seguridade Social brasileira. Tem que ter. A gente traz aqui garantia de uma qualidade de vida digna, questionável, para uma população e não quer falar em déficit. Então, ao meu ver, essa questão de ter ou não discussão quanto a um dispêndio excessivo público, claro que deve ser regulamentado, mas não se pode aferir lucro em questões de seguridade social. Aí é questão principiológica. Mesmo porque, se a gente não conseguir garantir o mínimo disso aqui, a gente vai viver uma sociedade repleta de miséria e intranquilidade social. É aquela questão, é melhor prevenir ou remediar? Se a gente não prevenir hoje, a gente vai remediar no futuro. E aí vai ter gastos extremamente elevados com a saúde. Se a gente não investir hoje, basicamente, na educação que compõe o sistema de seguridade social, a gente vai ver o que vai acontecer, né? O que já está acontecendo. Nós temos grande parte da população se encaminhando para a marginalização, seja no emprego, seja marginalização criminal também. A gente não pode se deixar de discutir esse tipo de debate que compõe toda a nossa sistemática da Previdência. E aí, dentro desse sistema de seguridade social, como uma proteção ampla para todas as pessoas, a gente verifica que há, de fato, o sistema contributivo, que aí é o que nos importa, Previdência Social, mas também não pode fugir ao sistema contributivo. Por quê? Da mesma forma que lá no meu contra-cheque tem o desconto da Previdência, tem um desconto do imposto de renda, tem o ICMS quando eu estou comprando algum produto. Todos esses impostos também compõem esse quadro da Seguridade Social. E se a gente não pensar como um sistema, de forma a complementar e abraçar todas essas preocupações, a gente começa a derrubar as bases que solidificam o nosso Estado e repito a dizer, tranquilidade social que tanto nos espera. A gente, muito dos movimentos políticos e sociais que a gente tem hoje são questionando fatos no que tangem aos direitos fundamentais, né? Quando a gente não tem a garantia dos direitos fundamentais à sociedade, a gente gera esse cenário conturbado em que, de fato, a gente, como integrante da Justiça, deve adentrar essa seara de discussão e vir aqui debater, fortificar o debate, evitar que eventuais reformas passem de goela abaixo durante toda a sociedade e até contribuir e fomentar essas questões. Quando a gente passa aqui, especificamente agora, a tratar a respeito da Previdência Social, aí já fazendo o escalonamento do sistema da Seguridade Social, a gente percebe que o nome da Previdência tem origens do latim previdere, significa o quê? Prevenir. Como a gente já discutiu aqui, é melhor prevenir do que remediar. Isso não está sendo discutido agora e está só tentando regular questões atuariais que, de certa forma, tem o seu aval de contribuição, logicamente, mas não é o ponto fulcral onde se deve discutir a Seguridade Social. Mesmo porque, se a gente não prevenir dos riscos com a futuridade da população, a gente vai trazer um cenário onde de nada serviu essa prevenção dos riscos, né? E aí a gente já pode dizer que, se é prevenção, se parte dos princípios do direito fundamental, tem como premissa básica um sistema solidário, onde a minha contribuição vai servir para as pessoas que estão um pouco mais velhas se aposentarem, ter uma garantia digna, preencher os direitos fundamentais, bem como, se porventura, alguém que, aí eu já vou entrar para os deficientes, alguém que não tem condições de contribuir para a Previdência, também pode se inserir no sistema, uma vez que é dever do Estado garantir a todos a mínima qualidade de vida, e a gente, numa rede de gerações, num pacto de gerações, vai fazer com que todo mundo se beneficie.
É um princípio solidário. A gente não pode fugir da Previdência como algo que tenha relação com a solidariedade. E aí a implicação direta disso nos novos moldes que a Previdência está tentando nos trazer. O sistema de capitalização me parece que foge um pouco dessa preocupação. A gente não tem mais aqui a solidariedade como a base, e aí vai trazer a contribuição individual, e o que é que isso pode causar no futuro? Essa teia sustentada por um pacto de gerações, que foi exaustivamente comentado pelos professores, ela se sustenta num sistema onde tão somente uma figura vai contribuir para as suas futuras contribuições? É extremamente questionável. Embora esse PEC não traga o sistema de capitalização especificamente, como detalhe dos artigos, se a gente for analisar, é uma proposta do governo, passando essa PEC, tão logo, já por meio da desconstitucionalização dos conceitos que foram ditos aqui, por meio de lei complementar, passar a regulamentar esse tipo de situação. E aí a gente abre aqui um subjetivismo para o legislador ordinário de começar a acentuar ainda mais e preocupar ainda mais o sistema da nossa Previdência. No que tange ao sistema de repartição e capitalização, a gente percebe que é basicamente isso. Você tem, por um lado, um fundo coletivo, por outro lado, um fundo individual. Fundo individual, dificilmente, não vai conseguir manter a previdência de todas as pessoas para o futuro. A gente sabe que a quantidade de contribuições das pessoas são variáveis. Muitas pessoas podem contribuir mais, inclusive isso é uma característica do direito tributário, de onde que quem pode contribuir mais deve contribuir mais, e quem não pode contribuir tanto deve contribuir um pouco menos também. São bases da questões principiológicas do direito tributário que estão sendo suplantadas, e a gente vê que se não forem regulamentadas de modo a tal a garantir as bases da Previdência, também vão nos trazer um cenário onde a gente vai ter déficit tributário também para o próprio sistema de capitalização individual. E aí a gente está tapando o sol com uma peneira de furo grande, né? Se fosse só uma questão um pouco mais específica, mas a gente não está nem tapando o sol. No que tange a equidade na forma de participação, que a gente vem a trazer como um princípio da contribuição solidária, que a gente tem nos nossos princípios de hoje, a gente verifica que a isonomia não é tão somente aquela isonomia de dizer você contribui com a taxa de 11%, ou hoje, como a proposta está trazendo, você contribui com a taxa de 14%, e, no final de tudo, todo mundo vai conseguir ter uma garantia de uma aposentadoria, de uma pensão. Não, a isonomia ela ultrapassa um pouco esses conceitos. São conceitos que não estão sendo levados em conta quando a gente começa a verificar essa proposta de emenda constitucional e que trazem negativamente efeitos que vão se perpetuar ao longo do tempo, porque, como o professor Nereu bem falou, a Previdência ela trata de questões do seu nascimento até o seu pós-morte, né? Você não regulamenta nem só a morte. Quando a gente traz aqui um estudo... Rapaz, esse negócio saiu aqui. Fechou. Vou abrir de novo. Descarregou aqui. Quando a gente traz aqui um estudo da Previdência Social, a gente verifica que, de maneira escalonada, a Previdência Social, nos moldes em que se encontra hoje, tem uma base obrigatória, que é o sistema básico,
que o governo está tentando mudar incisivamente essa forma com a qual ela está posta. Por quê? Porque a gente, e hoje já existe no FUNPRESP, né, que é o Fundo de Participação dos Servidores Federais, eles querem trazer um caráter até o teto do RGPS para vocês que são servidores federais pela Previdência Básica, e aí que seria obrigatório, e de forma a complementar a sua aposentadoria, você deveria ter que se enquadrar em um desses sistemas, que no caso dos servidores federais, que hoje essa modalidade já está sendo enquadrada, é um fundo onde a gente verifica uma previdência complementar, mas de caráter fechado. Somente os servidores que são do âmbito federal que podem ingressar nesse sistema. Não pode um particular qualquer que esteja submetido ao regime geral da Previdência tentar adentrar nesse sistema fechado, porque é um sistema organizado especificamente para aquele fim. E aí, a PEC nos traz obrigatoriedade em até 2 anos para que o sistema da Previdência obrigatório tenha essa forma complementar. É dizer, as suas contribuições obrigatórias vão ser somente vinculadas ao regime da Previdência individual, como já existe, mas que para que você consiga aferir qualquer coisa acima do teto, o que para hoje, para um servidor que tem pelo menos 10, 15, 20, 30 anos de carreira, não é tão difícil de se atingir, você necessariamente só vai conseguir por uma via de um fundo onde a gente ainda vai discutir a sua legitimidade para investir o dinheiro que é do servidor, uma vez que ele pode ser submetido ao capital de ações, uma vez que ele pode ser submetido a inúmeros outros regimentos que vão fugir um pouco daquele que o Estado hoje detém para si. Isso aqui é uma preocupação muito grande, porque lá nos servidores federais já passou, já existe. Tinha até um prazo, salvo me engano, de 2 anos, desde a sua proposição, para que todos os servidores federais que optassem migrarem para o regime de previdência complementar. E aí, salvo me engano, o prazo se encerrou em meados de fevereiro desse ano, tinha servidor desesperado. Ele dizia, diante de todas as reformas que a gente vê hoje, o que é que vai me garantir entrar num sistema de previdência complementar sem eu sequer saber quem é que está gerenciando de fato aquele dinheiro que está juntado de uma forma a tal me garantir daqui a 50 anos uma aposentadoria. Mas essas questões, elas precisam ser debatidas aqui. E na forma como a gente está observando, o Congresso pedindo medida de aceleramento da PEC, ela tá inclusive, sendo direcionada por meio de um procedimento especial, onde precisa de urgência para que seja votada a PEC. Estão dando prazos para que elas ultrapassem suas fases. A perspectiva era de que até amanhã ela saísse da CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que já teriam se exaurido todas as discussões que eram para ser travadas. Ou seja, a comissão que tem como fim princípio avaliar a constitucionalidade, que é o que a gente mais discutiu aqui, você está estabelecendo um prazo para que ela fique naquele momento processual e toque-se para frente, ainda que não se tenham debatido os pontos. Isso é questionável. Atualmente, a gente percebe que a Lei 9.717 de 98 ela organiza o regime próprio da Previdência, bem como o artigo 40 disciplina especificamente o que a gente tem de abordagem para os servidores públicos, em especial aqui, o que a gente vem tratar, os estaduais. A gente verifica que, inclusive, é uma situação diária, somente os cargos efetivos podem ser inseridos nesse RPPS. Aí a gente verifica que há cargos comissionados na nossa instituição que eles não se inserem ao RPPS. Também, que aí seriam os um pouco mais antigos, né? Que aí optaram, na época, para o regime que ele queria entrar. E aí, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui é uma preocupação que a gente não discute muito,
mas que vai refletir, talvez, em um primo nosso que trabalha no município desse, que não tem um regime próprio de previdência. Porque isso aqui é uma obrigatoriedade que está querendo ser inserida e que a gente não sabe como os municípios vão atender essa demanda. São discussões complexas. O doutor Nereu estava dizendo aqui que somente há 4 anos atrás que tem alguém especializado no fundo do IPERN aqui do nosso estado. Você obrigar que cada município do nosso estado tenha uma comissão específica que vai regulamentar o fundo da sua previdência como uma seara extremamente especializada, é extremamente devastadora. Porque se hoje a gente tem fundos em todos os estados que têm diretrizes específicas, tem rombos imensos financeiros, déficits de 150 mil por mês. Quando a gente chegar para um município desse regulamentar essa questão, que originariamente tinha cunho constitucional e era competência privativa da União, a gente já começa a trazer uma maior preocupação para as questões previdenciárias daqueles municípios também. E aí o que a gente percebe? Tudo isso no sistema contributivo e solidário. A solidariedade aqui como uma base, mas que certamente vai ser mitigada com esse sistema de capitalização. Eu não tenho nenhum medo de dizer que a capitalização ela corta pelo pé o sistema da solidariedade, porque, como a gente já exaustivamente discutiu, não tem como um sistema ser solidário se você contribuir para o seu fundo especificamente. E, por fim, a gente verifica aqui, como a premissa máxima desse projeto de emenda à Constituição, um equilíbrio financeiro e atuarial. Tudo bem, é importante, equilíbrio financeiro e atuarial é importante. Inclusive, os estados são organizados mediante leis básicas de regimes fiscais e todo aquele sistema financeiro que o compõe. E a Previdência não pode fugir disso. Mas não precisa dar lucro ao governo. Não precisa. Reitero aqui a afirmação de que ela não precisa dar lucro ao governo. Como conteúdo mínimo, a gente percebe que os regimes próprios devem garantir, pelo menos, a aposentadoria por validez, compulsória, voluntária e pensão por morte. É o que a gente tem que, basicamente, ter no regime próprio da Previdência Social. E que o nosso regime aqui do Estado garante, inclusive, alguns outros benefícios. Né? Salvo me engano, salário de maternidade, não é bem um salário de maternidade, mas um auxílio durante a maternidade, que são outros benefícios que têm origem no regime geral da Previdência, mas que também podem ser inseridos no regime próprio da Previdência. E aí você vai trazer essa discussão para os municípios. Reitero aquela questão. É uma matéria extremamente complexa, e que pode nos trazer problemas futuros também, obstruindo todo aquele fim inicial da previdência, da prevenção. E, por outro lado, a gente percebe que a questão dos proventos integrais, muito provavelmente serão minadas, a paridade como outro princípio e a integralidade, que compõe o nosso sistema de hoje, em raras exceções também, já está sendo bastante deturpada. Ela, por fim, agora, de certa feita, ela não vai mais existir. Então, é algo que o servidor que está ingressando nos quadros, a partir de então, muito provavelmente não vai ter mais essa realidade de paridade e integralidade. Tudo bem, isso é um cenário que vem sendo modificado em razão do envelhecimento da população, em razão de outros quadros sociais que estão nos levando a uma impossibilidade nessa paridade e integralidade. No entanto, não é a revelia da população que isso pode ser encarado. Né? Existe outro tipo de arrocho financeiro em um Estado que a gente pode fazer, inclusive questões de lucros e dividendos, que é uma questão que está sendo bastante discutida na movimentação dos congressistas que compõem a oposição do governo. Dizem, olha, a gente quer aqui reduzir o déficit da Previdência, no entanto, não quer taxar os dividendos, que hoje, como participação de lucro de empresa, não é taxado. Todo tipo de participação hoje, a sua grande maioria, quando ela sai como PL, como participação dos lucros, ela não é taxada como imposto. Não recai sobre ela imposto de renda, por exemplo.
E aí são outras vertentes que a gente pode adentrar do sistema tributário que não se preocupa com essa reforma da Previdência. E a outra situação é que a regra atual, onde a gente percebe que aqueles funcionários especificamente que ingressaram após 2004, que preenchiam a regra 85/95 que se fala, ela aqui seria mitigada e, para os que entraram agora, não iria ser observado esse tipo de regra. A proposta em si tem origem do Poder Executivo, ou seja, o cunho político dela é extremamente... o viés político dela é extremamente marcante em suas disposições. Aí eu reitero o pedido do professor Nereu. É interessante que vocês abram a proposta, o site do Congresso, ele oportuniza que você disseque a proposta como um todo. Você vai, inclusive, verificar aonde é que está a proposta. E tudo isso vai fortalecer o nosso debate. Como é que os nossos congressistas, embora a gente discuta um pouco se essa proposta vai passar por anseio da população ou por anseio político, embora nossos congressistas, estes como os nossos representantes, não estejam inteirados do que está acontecendo pela reforma da Previdência, é interessante que a população, como seus representados, de fato, se integrem a esse quadro de discussão. E aí a gente enaltece a oportunidade que o sindicato está nos propondo. E como uma modificação inicial, a gente percebe que o sistema de previdência social vai estabelecer regras de transição e disposições transitórias e dar outras providências. Essas outras providências são muitas. A gente vai mexer com o quadro de aposentadoria dos militares, vai mexer com o quadro do RGPS, com o quadro do RPPS, com o quadro das pensões, e ninguém que constitui a sociedade está sabendo. Sabe-se lá o que seria esses artigos 22, 33, 38, 39. Olha a quantidade de artigos que, no meio de uma PEC, que a população não está tendo o devido conhecimento, vão ser alterados. A gente propõe aqui, o artigo 22, que fala de competência da União, alterar a competência para legislar a respeito da Previdência. Artigo 40, que fala sobre o regime próprio de previdência privada dos servidores públicos. Se você for ver esse artigo 40 aqui, ele vai ser inserido pelo menos 12 parágrafos. E aí vai alterar toda a sistemática que interessa a todos os servidores. Mas a gente não discute isso na população. E até os 201, 202, 203, lá do finalzinho da nossa Constituição, que também fala sobre a garantia da previdência para a população, a sua importância. E mais, atos das disposições constitucionais transitórias, que tratam muitas vezes sobre esses regimes de transição, também serão modificados. E a gente não está se inteirando do que está acontecendo. Por isso que o nosso apelo é grande. Leia a reforma da Previdência, a proposta da PEC 06/2019. Só assim a gente vai poder discutir no grupo do WhatsApp. E aí, pessoal, vocês viram o que está acontecendo com o nosso sistema previdenciário? E aí começa a disseminar essa informação. Se isso não acontecer, no instante ela vai passar lá no Congresso, porque eles estão com pressa. A pressa é grande. Pode passar. Por exemplo, tem talvez, de todos esses artigos que a gente veja que são extremamente discutíveis do seu viés constitucional, tem um que é importante, que a gente não tem consciência, que é a questão dos congressistas que estão saindo do seu regime próprio que eles tenham e estão indo para o regime geral da Previdência Social. Isso é importante. É bastante importante que a gente consiga enfrentar as barreiras e ultrapassar esse tipo de disposição. E que ela, de fato, essa proposta da PEC, ela avance nesse sentido. Porque os congressistas hoje têm um sistema de previdência interno que lhe garante quase que a integralidade e quase que a paridade dos benefícios, e a gente aqui penando para, depois de 40, 50 anos de contribuição, conseguir esse tipo de benefício, e que não chega a se comparar com a remuneração de um congressista federal desse. E aí, talvez, a questão que mais nos intriga, né, e que todas as pessoas passam a ficar em dúvida, principalmente aqueles que já estão um pouco mais perto de se aposentar, vão questionar o que é expectativa de direito e
e direito adquirido. O que é? Expectativa de direito e direito adquirido. Eu que estou perto de me aposentar, mas não consegui preencher todos os requisitos básicos, eu tenho expectativa de direito. Essa expectativa, mais do que nunca, ela deve ser resguardada, porque é um corolário da segurança jurídica. Eu não posso, durante toda a minha vida, esperar por um tipo de benefício e, do nada, diante de uma expectativa imensa, não ter direito a esse benefício, pelo menos com regras de transições válidas e justas. Essas nossas regras de transições atuais, elas são bastante cruéis. Elas põem em xeque a discussão do princípio básico da expectativa de direito para a sociedade. E aí que é o que nos intriga, o que nos aborrece, que é o que, quando a gente verifica as novas disposições de transições, como o professor Nereu vem falar, começa a passar a descrer no nosso sistema político, né, no nosso sistema jurídico também, né, porque se uma lei passou e a gente que compõe o judiciário não se movimentou para que houvesse esse tipo de discussão, a gente também tem a nossa parcela de culpa. A Previdência, sob a ótica atual, eu vou comentar aqui superficialmente, porque os professores falaram bastante disso. Mas a gente verifica que ela tem como base, e aí a gente vê que prejudicará bastante o servidor público, criar o sistema de previdência complementar, e aí ele teria que passar da Previdência com 2 anos de ser criado, e aí é uma preocupação que a gente merece revisitar a questão dessa Previdência complementar, porque é algo que influencia direto no que você vai receber lá no futuro. O seu regime próprio vai ser vinculado somente até o teto da RGPS. Me diga aqui quem é que quer, diante de contribuições durante anos e anos, ser vinculado a um teto que sua tendência futura é ser reduzido cada vez mais. Diante da desvalorização da moeda, a gente vê que hoje ele é sequer comparado em salários mínimos, ou seja, o salário mínimo sobe e o teto da RGPS nunca vai subir, nunca está subindo. Ou seja, a tendência é que você aproxime esses dois polos e uma pessoa que contribuiu a 3, 4 vezes do teto da RGPS se limite a receber quase que para o futuro, pelo que as perspectivas financeiras e atuariais dizem, o salário mínimo talvez esteja daqui a 20 anos com cerca de R$ 2.500, e o teto da RGPS ainda esteja em 5.000 e pouco. Você não estaria recebendo ali nem 2 salários mínimos. Se a gente conseguir fazer uma perspectiva dessa realidade financeira para o futuro, uma pessoa que vai receber 2 salários mínimos no futuro, e hoje, proporcionalmente, ela contribui para cerca de 10, 11, 12, 15 salários mínimos, o princípio da isonomia que a gente tanto tenta proteger vai ser passado por cima, né? E a outra base específica que a proposta pretende trazer à discussão é questão de alíquotas progressivas e regressivas para o próprio funcionário atual ou pensionista. A base é 14%, vou repetir, mas vocês podem ter surpresas ao final do mês quando vê que a base aumentou do nada, porque por meio de lei complementar, se a gente não está sabendo que está passando por uma PEC, avalia uma lei complementar. E que talvez não seja nem por lei complementar. Porque se a lei complementar dispor que pode ser regularizada a alíquota por meio de portaria, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que verificar o que é que a lei complementar ainda vai poder criar. Ou seja, ele nos deixa num cenário de insegurança jurídica para as questões mais essenciais da sociedade, que é a própria Previdência. Mas a realidade e a tentativa do governo é de fato essa, porque se está difícil atravessar essa PEC que eles querem, embora eles já tenham uma base extremamente consolidada, com o aumento do interesse da população nesse tipo de debate, futuramente vai ser mais difícil ultrapassar em outras PECs. Eles já estão querendo consolidar aqui um mínimo existencial, para que no futuro ele consiga fazer alterações por meio de leis complementares. E outra situação que a gente vê é a do BPC, que interessa quanto à questão da Seguridade Social, mas, especialmente no regime próprio de Previdência, não tem uma implicação. Mas, para a garantia dos direitos fundamentais da sociedade, a gente, hoje, na nossa realidade de Nordeste, especificamente do Rio Grande do Norte,
grande parcela da população hoje, pobre, recebe um BPC e consegue garantir uma vida, não digo digna, porque ninguém com salário mínimo consegue ter uma vida de fato digna. Às vezes não tem precisão parar 5, 6 que está na sua casa. E aí você vai reduzir esse valor para um valor, como os demais professores disseram, um valor de R$400 fixo, que vai tornar ainda cada vez mais preocupante essa parcela que é desprivilegiada.